Quando a gente vê o trailer de um menu, a gente espera uma parada bem loucona e cheia de reviravoltas, de explodir a cabeça. Essa expectativa não está 100% errada. O filme realmente é uma parada bem loucona, mas não tem reviravoltas de explodir a cabeça. Se você tá esperando um filme com aquelas histórias cheias de significado, eu acho que você vai ficar decepcionado. Rimou. Na história temos um grupo de pessoas que vai até uma ilha onde fica um restaurante de elite de um chefe brabíssimo. Nessa ilha só tem esse restaurante, não tem mais nada, e essa galera toda vai até lá pra jantar. Dentre todo esse grupo de pessoas, que são 12 na verdade, a gente tem a personagem da Anya Taylor-Joy, que é a protagonista que vai até esse jantar com o namorado dela, vamos chamar assim, pra não dar spoiler. Ao chegar lá, tanto a galera que trabalha ali naquele restaurante quanto o próprio chefe demonstram ser assim muito, mas muito estranhos. E aos poucos, todas aquelas pessoas que foram até ali para jantar vão percebendo que aquele ali não é um jantar muito comum e que ninguém vai sair vivo dali, não. Deixa eu começar falando sobre a sátira que o filme faz aos restaurantes super chiques com aqueles pratos tão pequenininhos que não dá nem pra uma mordida. Isso é algo muito presente ao longo do filme inteiro, porque, né, o filme se passa ao longo do jantar. Então eles vão levando os pratos à mesa das pessoas que foram lá pro jantar e explicando o que é cada uma daquelas coisas bem pequenininhas. Então tem coisas ali que claramente são uma sátira a esse tipo de restaurante. Tem um prato em específico que eu queria muito falar aqui com vocês, eu queria muito comentar sobre ele, mas eu não quero estragar a surpresa de quem vai assistir ao filme, porque esse é o prato que mais vai deixar você assim... Que porra é essa, cara? E esses pratos, eles trazem uma atmosfera mais de comédia ao filme. Ver os personagens olhando para aqueles pratos e pensando, que porra é essa? Ou cadê minha comida? Porque é exatamente a mesma coisa que a gente tá pensando aqui fora. E essa sátira, ela serve pro filme como se fosse uma escadinha que vai levando a gente até a parte mais de terror da história. Os pratos, primeiramente, vêm sendo servidos naquele climinha mais engraçadinho, vamos chamar assim, engraçado pra quem tá comendo, né? Não pra quem tá servindo. E aos poucos o chefe vai colocando elementos mais creepy aos pratos e as histórias dos pratos que vão sendo servidos em seguida. Até que o último prato que é servido é o mais loucão de todos, né? É o que mais chega perto de um terror de verdade. Então os pratos e o jantar em si funcionam assim. Começa engraçado e aos poucos vai criando aquela atmosfera de suspense beirando o terror. Isso ficou interessante? Sim. Porém eu esperava um pouco mais desses pratos. Eu esperava que eles não apenas beirassem o terror, mas que mergulhassem nele. E esse não é exatamente o caso. Óbvio que você entendeu que eu estou me referindo a coisas mais sanguinárias, né? Não é algo negativo, é só uma quebra de expectativa minha. Outra coisa que eu esperava mais, mas nesse caso sim, é negativo, é a força de vontade dos personagens mediante aquela situação. Eu tô me referindo a quem foi ali para jantar, não aos funcionários do restaurante. Tirando, é claro, a nossa protagonista. A protagonista parece ser um único ser sensato daquela ilha, sinceramente. Não que as outras pessoas que estão ali não se preocupem com o que está acontecendo, afinal de contas ninguém quer morrer, mas ninguém também faz o suficiente para sair dali. Ninguém chega nem aos pés dela de fazer o suficiente pra sair dali. Isso acaba desanimando um pouco quem tá assistindo, porque a gente quer ver a luta pela sobrevivência. A gente vê a loucura que tá acontecendo ali, se coloca no lugar daquelas pessoas e fica indignado com a falta de atitude dos personagens. Você já se imagina, eu teria feito isso, isso. Eu queria dar exemplo, não posso. Mas eu teria feito aquilo pra tentar escapar, teria feito aquilo. Sempre se coloca no lugar. Então a ação, na verdade, a falta de ação por parte das pessoas que foram até o restaurante é algo que deixou muito a desejar no filme, na minha opinião. Como eu disse, com exceção da personagem da Anya, essa sim é uma personagem inteligente, uma pessoa que sabe pensar de verdade, que faz o possível para salvar daquela situação. Ela é o que mantém o equilíbrio da história, porque se ela não fosse assim, a história ia ficar chata. Com relação a conhecer essas outras pessoas, né, as outras pessoas que foram até o restaurante, o filme consegue razoavelmente se aprofundar na personalidade deles. Mas como esses personagens acabam não tendo muita atitude ao longo do jantar, se aprofundar na personalidade deles acabou sendo um beco sem saída. Porque pensa aqui comigo. A gente ficou sabendo que aquele ali trai a esposa. Ah, então o filme deve usar isso pra falar que ele vai fazer isso pra proteger a esposa, vai fazer aquilo, vai fazer algum sentido pra história. Não, não é isso que acontece. Essas coisas que a gente acaba sabendo dos personagens sobre a vida deles acabam sendo coisas bem aleatórias, que não se englobam ali com a história do jantar, ou com a história do chefe, ou do restaurante em si.
si. São coisas que pra história, pro desenvolvimento da história, não servem pra nada. Por isso que eu falei que acaba sendo um beco sem saída a gente conhecer tão a fundo esses personagens. Mas tem coisas positivas em relação a esses personagens. Eles não são irritantes e temos ali ótimas atuações. A escolha do elenco foi certeira. Outra coisa certeira foi a fotografia, que coopera bastante com aquele clima mais sombrio que o restaurante acaba tendo. Esse clima sombrio é criado tanto pela fotografia quanto para aquelas pessoas que trabalham ali no restaurante, tanto o chefe quanto os empregados dele. A junção dessas duas coisas se transforma na alma do filme, basicamente. O foco do filme é esse clima de que vai dar merda a qualquer momento. O chefe tem cara de que vai te matar a qualquer momento, vai puxar uma faca ali e enfiar no seu pescoço, e os empregados dele têm cara de fanáticos por ele, que fariam qualquer coisa por ele. Não só tem cara, mas toda a atitude deles ao longo do filme é muito engraçado, porque eles parecem a galera que tá no exército, sabe? Sim, chefe! Não, chefe! Também te amo, chefe! Juro pra vocês que eles falam isso, é sério! Enfim, eles têm aquela cara de fanáticos, o chefe tem aquela cara de completamente pirado. Então toda essa galera do restaurante, associada à fotografia, que deixa tudo mais sombrio, se tornou a alma do filme. Você até pode esperar ver um pouquinho de sangue, mas o foco do filme não é o gore, e sim esse clima de suspense que tem ali dentro do restaurante. Mas como eu disse lá no início do filme, se você espera uma história que traga alguma crítica social, algo super profundo, que vai fazer você ficar pensando, analisando, conversando com os seus amigos sobre o que quer dizer tudo aquilo, esqueça. No máximo ele traz uma criticazinha ali à burguesia, mas nada que englobe toda a história, englobe todos os personagens, tanto os empregados quanto a galera que foi pro restaurante. E outra, se você espera grandes explicações no final, também esquece. O final, infelizmente, é bem frustrante. Mas você pode esperar um suspense bem diferente e interessante. Algumas poucas mortes angustiantes e um final que te faz pensar que porra foi essa. O menu pra mim é um suspense bem ok, nada que eu saia gritando por aí, vá assistir que é muito bom, mas nada que eu também tenha me arrependido de assistir. Se você já assistiu, comente aqui embaixo qual foi a sua opinião. Eu tô doida agora pra ver alguém que tenha amado muito esse filme, porque eu quero ouvir os argumentos dessa pessoa. Então se você assistiu e amou muito, me conte aqui 3 motivos pelos quais você amou esse filme, que eu quero muito ver. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você gosta de terror e suspense, você está no lugar certíssimo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.